Bom dia para você, Riva. Bom dia para todos os ouvintes da Gospel FM, a rádio que está transmitindo vida. Mais um momento de reflexão, sempre uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Claro que antes tem a perguntinha básica, porém essencial. Você já sorriu hoje? Ainda não, né? Puxa, então começa agora, porque Jesus te ama. E Ele te ama muito, de uma maneira toda especial. Não conheço você. Não sei pelo que você vem passando, quais são as suas lutas. Uma das questões que mais deixa a gente atribulado é o que fazer quando a aflição bate na porta. Às vezes está tudo bem, a família vai bem, as suas contas estão pagas, você está tranquilo, tranquila, mas de repente, do nada, a aflição bate à porta. E aí, o que fazer? Que atitude tomar em meio à dificuldade? Certa vez Jesus disse aos seus discípulos: "No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." João capítulo 16, verso 33. Já naquele tempo, o Senhor nos alertava acerca do que teríamos que passar por aflição enquanto vivemos aqui neste mundo. Isso não significa que vamos viver uma vida de sofrimento, mas que as tribulações virão e servirão para aperfeiçoar a nossa fé em Jesus. A primeira atitude que devemos tomar diante das dificuldades é fazer uma introspectiva, ou seja, olhar para dentro de nós para encontrar as possíveis causas do problema. Ao invés de ficar desesperado, desesperada, procurando respostas onde nunca iremos achar, a gente tem que parar, pensar, refletir. Por que eu estou passando por essa aflição? E mais uma pergunta: qual é o propósito de Deus para esse momento? Sabe, às vezes a gente passa por dificuldades por causa da negligência espiritual. Isso não é uma regra geral, não estou falando que todo mundo. Mas quando a gente para de ler a Bíblia, para de orar, para de louvar, para de adorar, para de jejuar, aí, querido, querida, com certeza estaremos mais vulneráveis diante das tribulações. Uma segunda atitude que devemos tomar é avaliar as nossas possibilidades, exercer o nosso potencial, usar a nossa fé. Quer dizer, não feche os teus olhos diante do agir de Deus. Precisamos entender que não devemos dar ordens a Deus, obedecê-lo. Sabe o que é isso? É deixar que Deus haja da forma dele na nossa vida. Você se lembra da história da mulher do fluxo de sangue? Então, não havia nenhuma forma, nenhuma maneira dela chegar até Jesus, porque havia uma grande multidão ao redor do Mestre. Mas o que ela fez? Ela foi persistente. Ela avaliou todas as possibilidades. Ela encontrou um jeito de receber a sua bênção. Ela foi se arrastando ao encontro de Jesus. Não importavam as circunstâncias. Ela sabia e ela queria pelo menos tocar na orla do seu manto, porque ela cria, ela sabia que seria curada. E foi. Eu sei que você também conhece a história da sunamita, que com a morte do filho tomou uma atitude diferente, porque ela achava que havia uma chance de reviver o seu filho. E o que ela fez? Ela tomou um jumento e foi até o homem de Deus. O que ela fez? Exerceu o seu potencial, exerceu a sua fé. Sabe, meu querido, minha querida, às vezes Deus não opera em nossas vidas porque nós achamos que não somos capazes. É verdade. Não aceite essa situação que você está passando, mas crie estratégias para vencer. Estruture-se para enfrentar qualquer situação. A melhor forma de estruturar-se é orar, jejuar, ler a Bíblia. Viver uma vida de santidade é o único jeito de enfrentar qualquer situação sem esmorecer.
Ter esperança de que Deus resolverá seus problemas também é uma atitude que não devemos rejeitar. Esperança está ligado à sua fé em Jesus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, verso 5, que a esperança não traz confusão e devemos aguardá-la com paciência. Por causa da nossa impaciência, a gente acaba tomando atitude precipitada que vai nos afastar das bênçãos do Senhor. A gente fica murmurando. E quando nós murmuramos, dizemos automaticamente para Deus que não o queremos mais no controle da nossa vida. Uma atitude que eu recomendo é crer em Deus e somente no Senhor. Lembre-se que para Deus nada é impossível. E Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. Nunca sabemos quando a aflição vai bater à nossa porta. Por isso que eu disse lá no início, de repente acontece. Mas devemos estar preparados para poder resistir ao dia mau e depois de passar tudo, permanecermos firmes. Efésios 6,13. Tenha paciência e não transfira a responsabilidade que Deus tem depositado nas suas mãos. Essas sim são algumas das atitudes que farão você vencer a aflição. Eu sei que com a ajuda do amigo Espírito Santo, você vai conseguir passar por essa prova e alcançar a tua vitória. E quero terminar citando Romanos capítulo 8, verso 18. Porque para mim tenho certeza que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que virá no porvir. Amém? Força, coragem, fé, paciência. Deus te abençoe em nome de Jesus.